Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero abordar alguns assuntos que talvez você não goste de ouvir, talvez você não acredite em mim, talvez você até mesmo ache que eu estarei tentando assustar você, fazendo com que você não queira vir pra cá. E por que eu falo isso? Porque eu já fiz um vídeo a respeito dos 100 inscritos que eu havia assistido no meu canal, e também aproveito no mesmo vídeo para falar sobre o que os italianos acham dos imigrantes, o que eu acho dos imigrantes. As pessoas, algumas não entenderam o que eu quis falar, algumas até mesmo falaram, enfim, vou dizer que não entenderam. E com isso acabei recebendo mensagens no privado de pessoas criticando, até mesmo me xingando. Precisei fazer um outro vídeo explicando o óbvio, né? Na minha opinião é isso, né? Explicando o óbvio, falando o óbvio. E eu acredito que vai ficar um pouquinho mais claro, porque depois disso eu não recebi mais. Tá, minto. Recebi sim, mas nada comparado ao meu primeiro vídeo. Então talvez foi necessário realmente eu fazer o segundo vídeo para que tenha ficado claro para os críticos o que eu quis dizer, qual era a minha opinião, ou o que era a minha visão sobre o governo italiano, ou sobre a visão do governo sobre os imigrantes, enfim. Pessoal, o assunto é um pouco sério, na verdade. E o que eu falo para vocês? Eu planejei essa minha viagem para Itália em busca de uma mudança de vida. Você que talvez esteja me assistindo, você pode ser um amigo meu, pode ser até mesmo um familiar. E sim, é um assunto que eu busco até mesmo não falar muito, porque talvez você não entenda o que eu realmente queira dizer. Talvez não consiga me expressar bem. Eu tenho um pouco de dificuldade em me expressar. Eu tento ser o mais breve possível e eu não consigo. Quando eu planejei essa minha viagem para a Itália, eu pesquisei bastante, mas bastante mesmo. Como nos vídeos anteriores eu já falei, eu tive que olhar os prós e os contras para que eu não fizesse alguma coisa de errado ou não me arrependesse de fazer alguma coisa. A vinda para cá não foi barata. É um valor um pouco alto e que você tem que estar ciente de que você está indo para um novo mundo. A cultura italiana e a cultura brasileira são parecidas? São. O jeito deles conversarem, o jeito de eles tratarem as outras pessoas são parecidas? São. A gente é muito próximo dos italianos. Eu, hoje, sim, sou italo-brasiliano, mas eu sou brasileiro. Para os italianos, eu sempre serei brasileiro. Pode ser que daqui a alguns anos, os italianos olhem para mim e realmente achem que eu sou italiano. Pode acontecer. Mas hoje não acontece isso. Não somente pelo fato de que eu não falo fluentemente o idioma, como também eu não tenho a aparência física dos italianos. Eu sou um cara alto, eu tenho 1,92 de altura, então você encontrar um italiano, por exemplo, com 1,92 de altura é muito difícil. Eu não aparento ser italiano porque eu tenho uma aparência mais alemã, uma aparência mais de inglês. E isso não é a minha opinião, é a opinião deles. Não foi um, nem dois, foram vários que já falaram esse tipo de coisa pra mim. Quando a gente veio pra cá, eu não sabia falar nada do italiano. Nada. Eu sabia falar pizza. Eu sabia falar andiamo ragazzi. E a gente é acostumado a ver esse tipo de coisa em novelas brasileiras que contam alguma coisa sobre a história italiana, enfim. Quando a gente chegou aqui, eu vim com a minha esposa, né? Eu não vim sozinho. Eu acredito sim que eu teria me adaptado na situação de estar sozinho. Porém, por eu ter vindo sozinho, eu vim preparado financeiramente. Eu trabalhava no Brasil, tinha uma empresa e trabalhava como terceirizado. Queria sair dessa empresa porque já estava cansado, já estava há 4 anos na empresa, quase 4 anos, e para mim eu já senti que o tempo lá naquela empresa já tinha chegado ao fim. E quando eu já tinha decidido vir para a Itália, eu decidi pedir demissão. E como você já deve ter assistido no meu vídeo anterior, não precisei pedir demissão. Eu fui demitido. E com isso eu garanti todos os meus direitos, peguei a minha rescisão de contrato, todo esse dinheiro que eu consegui, incluindo também o dinheiro que eu já tinha das minhas economias, até mesmo de investimentos, tudo. Eu peguei tudo, converti para euro e me joguei para o desconhecido. Se eu tivesse feito sozinho, eu acredito que a minha vida teria sido muito diferente, mas não diferente para pior, ou talvez não diferente para melhor, apenas diferente. Eu teria que ter me virado nos 30, né? Teria que ter trabalhado. Porém, a questão de você não ter uma pessoa para compartilhar o que você está sentindo, compartilhar o que você está vivendo, nem todos aguentariam. O ser humano é um ser adaptável. Se você botar ele em qualquer lugar do planeta, ele vai se adaptar. É só dar uma questão de tempo que ele se adapta. Quando chegamos, por a gente não falar italiano, a gente achava que teríamos dificuldades em conseguir viver essa nova vida. Teríamos dificuldades no supermercado, teríamos dificuldade em, sei lá, ir no hospital, ou falar com algum vizinho. É algo que incomoda bastante no início, porque você tenta se comunicar com as pessoas e as pessoas, elas te tratam bem, elas tentam te entender, e ainda mais se você mostrar que você está se esforçando para se comunicar. E você respeitando, você também é respeitado. Porém, eu vejo muitas pessoas que acabam vindo para cá, não somente sem condições financeiras, como também sem o idioma. E o que eu falo? Não faça isso. Hoje, o que eu teria feito de diferente se eu tivesse decidido vir para a Itália e soubesse das coisas que eu estou vivendo hoje? Eu teria vindo não somente com dinheiro, como também com pelo menos uma base do idioma. A base do idioma serve para tudo. Depois que o meu processo chegou ao fim e eu tive meus documentos em mãos, eu precisava urgentemente começar a trabalhar. Não porque eu estava quase indo para debaixo da ponte. Não, eu não gosto de pensar na possibilidade de eu não ter dinheiro. Então eu prefiro cortar gastos e ir mantendo um pouco do dinheiro que eu tenho disponível, mas não deixo nunca chegar ao fim. Então quando eu estava vendo que o meu dinheiro estava baixando, e a gente só estava gastando, eu disse, cara, vou ter que trabalhar, vamos embora. Eu não falo, vou ter que trabalhar, não, eu quero ficar de malandro. Eu sei que aparentou ser esse tipo de coisa, mas não. Eu comecei então a procurar empregos, e o meu primeiro emprego que eu consegui foi numa fábrica de plástico. Pessoal, sabe aquele ditado de nunca diga nunca?
Aqui na Itália, eu tô vivendo isso. E não vivi só uma ou duas, já vivi várias vezes. Por quê? Porque eu sempre pensava, cara, eu nunca vou trabalhar numa fábrica, eu não consigo me imaginar trabalhando numa fábrica, porque são todos robôs. Você chega no local, são pessoas ali fazendo aquele ABC, 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 não pode nem respirar, não pode nem, sei lá, olhar pro lado, coisa e tal. E, pessoal, eu já cheguei aqui e trabalhei na fábrica. Nessa fábrica, eu trabalhei uma semana. E, cara, só de lembrar me dá uma agonia, entende? Toda vez que eu passo próximo dessa cidade onde eu trabalhei, não dá aquela sensação, dá uma sensação assim ruim, entendeu? Uma sensação de, sei lá, não é legal, não é legal. Eu sei que com o tempo vai melhorando assim, mas ainda quando eu passo, eu digo, meu Deus, o que eu fazia aqui, cara? Nesse local eu fiquei uma semana trabalhando. E como que era o serviço? Você ficava literalmente em pé, parado, em frente de uma esteira, ou melhor dizendo, em frente de uma mesa. Essa mesa tinha conectada ali uma esteira, e dessa esteira vinha plásticos enrolados de uma máquina. A máquina vai lá, faz o plástico, ele chega todo enroladinho pra você, e se caso não chegue enroladinho pra você, você tem que enrolar ali com fita, durex, essas coisas, pega aquele rolo, põe numa caixa, fecha a caixa, pega a caixa e põe ali, vai juntando caixa com caixa, caixa com caixa, e quando chega numa quantidade certa ali, você enfaixa tudo e manda pra frente. Esse era o meu trabalho. Mas por que eu falo de uma forma que sei lá, não gosto, nossa, tu é fresco, nossa, tu é filho de mamãe? Não. Pessoal, no Brasil eu estudei, me formei, me graduei e depois fiz pós-graduação na minha área, que seria arquivologia. Então, quando eu vim pra cá, eu já pensei, cara, eu vou tentar alguma coisa nessa minha área. Mas não, cara, não tem como. Talvez você sendo um engenheiro, ou até mesmo um médico, você consiga, mesmo sem o idioma. Agora, outras áreas profissionais, se você não souber o idioma, dificilmente você vai conseguir. Recentemente mesmo, eu conheci, talvez você esteja me assistindo agora. Não vou citar o nome, mas a pessoa vai saber de quem que eu estou falando dela. Eu conheci recentemente uma pessoa que veio do Brasil e que, por loucura do destino, morava no bairro vizinho ao meu, e muito possivelmente a gente teve contato um com o outro quando a gente era criança ou adolescente. E mais engraçado ainda é que essa mesma pessoa, ela estudou com a minha esposa num colégio que era minúsculo, no bairro da minha esposa. Então, assim, são curiosidades da vida. E essa pessoa, quando ela me contou que era dentista no Brasil e aqui estava trabalhando de operário, hoje eu já não me impressiono mais. Mas, sei lá no início eu teria dito, cara, como que tu consegue? Mas eu estaria totalmente errado, porque não é questão de como você consegue, é o que a gente consegue para viver. Então, como que funciona? Eu fiquei uma semana nessa fábrica, e por mais que eu não estivesse gostando, eu estava tendo que aguentar. Eu acordava de madrugada, ia pro trabalho, e no trabalho ficava ali 8 horas, em pé, sem descanso, sem pausa para você comer. Você ia no banheiro, o banheiro não é igual ao do Brasil, o banheiro aqui deles é um banheiro estilo japonês, que se você não sabe o que é o estilo japonês, né, do banheiro, eu falo estilo japonês porque eu assisto animes, eu assisto filmes, e filmes que falam sobre cultura japonesa, eles mostram esse tipo de coisa, né? E como que funciona? Não existe uma privada, existe o quê? Como se fosse uma privada, mas no chão. Então, se você quer fazer as suas necessidades, você vai ter que se agachar ou ficar ali. Não tem como você se sentar, como a gente tem um costume, e só tirar um breve cochilo. Não. Você vai no banheiro, você faz o que tem pra fazer e você volta pro trabalho. Então, assim, eu fiquei uma semana muito cansado. Muito cansado mesmo. Hoje eu falo felizmente porque hoje eu já estou com outro trabalho. Mas na época, o que aconteceu? No meu primeiro dia, não. No meu segundo ou terceiro dia, eu fui falar com o médico do trabalho, que seria o médico da empresa. E quando eu falei pra ele que tive uma úlcera gástrica do duodenal, ele ficou assustado. Ele tava me ignorando até o momento que eu falei isso, mas a partir do momento que eu falei isso, ele olhou pra minha cara com uma cara de assustado, assim. Depois disso, eu fui trabalhar na sexta-feira, que era daí no quinto dia de trabalho, que foi meu último dia de trabalho também. Eu cheguei lá pra trabalhar e fui chamado na salinha, e eu fui descobrir que ele havia, sei lá, agendado uma conversa comigo, mas eu não sabia de nada. Com essa conversa, ele queria ter acesso aos documentos pra realmente ter certeza que eu tive esse meu problema da úlcera. Mas eu cheguei e só falei pra ele, olha, eu não sabia dessa conversa e não trouxe os documentos, só que eu tive um problema realmente, e foi então que eu fui informado de que eu não teria como mais continuar na empresa, porque o meu problema de saúde, devido ao estresse desse local de trabalho, onde eu teria que trabalhar 8 horas em turnos, no caso 3 turnos, então teria que trabalhar de manhã até de tarde, ou de tarde até de noite, e de noite até de madrugada, no caso até de manhã, seria muito estressante pro meu corpo, e poderia dar algum novo problema, e dando esse novo problema, poderia ser um problema para a empresa, então eles não queriam isso, eu fui lá e me demitiram. Daí novamente o ditado que eu falei pra vocês, nunca diga nunca, e não é besteira isso. Eu nunca me imaginei trabalhando num restaurante. E o que aconteceu? Após ser demitido, eu não tinha mais trabalho, eu não tinha mais dinheiro, e só a minha esposa trabalhando, e eu ali, de certa forma, só na malandragem, eu precisei encontrar outra coisa pra fazer. E o que eu fiz? Corri atrás de locais próximos da minha casa. E acabei conseguindo uma vaga de trabalho num restaurante próximo da minha casa. Era próximo mesmo. Era, sei lá, 5 minutos de carro, basicamente. Nesse restaurante, o que aconteceu? Eu fui lá, e mesmo não sabendo tanto do italiano, eu entendia alguma coisa na época, mas nada comparado ao que eu entendo hoje. Eu consigo escutar e entender, eu consigo ler, entender, eu só não consigo falar tão bem quanto eu gostaria. Mas na época, eu entendia menos ainda. E eu fui trabalhar nesse dia, que era para eu trabalhar apenas naquele curto período entre o Natal e o Ano Novo. Basta, era só uma semaninha ali no máximo. Mas, o que aconteceu? Foi o final de ano que não estava tão frio, não estava com neve e não teve tanto movimento. Então o restaurante ele se preparou para atender ao público, mas
não teve tanto movimento. E com isso, pessoal, eu trabalhei um dia nesse restaurante. Então, como você já deve perceber, algumas pessoas falam que sim, você encontra trabalho aqui facilmente. E eu falo uma coisa, não dá pra dizer que é uma verdade, não dá pra dizer que é uma mentira, dá pra dizer que é talvez uma meia-verdade. Pra mim foi uma meia-verdade. Mas eu precisava de dinheiro, então eu estava disposto a trabalhar em qualquer coisa. Então eu trabalhei nessa semana na fábrica, fui demitido, depois trabalhei um dia no restaurante, fui demitido, e eu até perguntei para eles o que havia acontecido, e eles só me disseram, olha, a gente esperava mais pessoas, infelizmente não teve, então não tem necessidade de a gente contratar você. E não só eu, como um outro cara que era marroquino, e enquanto eu só falava o português e entendia um pouquíssimo do italiano, um outro colega, que seria marroquino, falava acho que 4 ou 5 idiomas, ele também foi demitido. Por quê? Porque era um restaurante familiar e não tinha público, enfim, fomos demitidos e é isso. Acabou minha história envolvendo a fábrica de plástico e o restaurante. Depois disso, pessoal, eu passei ali o final do ano, janeiro, e quando chegou fevereiro, eu consegui uma nova oportunidade. Mas nesse tempo, eu não fiquei em casa, parado, esperando que alguma coisa acontecesse. Não, pessoal, eu não sou assim e eu também falo pra você, não seja assim. Se você quiser vir pra cá, pra ficar dependendo do seu colega, dependendo da sua cônjuge ou do seu cônjuge, vai chegar um momento que a pessoa com a qual está trazendo dinheiro para casa não vai aguentar mais. Vai chegar um momento que vai afetar o seu relacionamento com a pessoa e vai fazer com que talvez o seu relacionamento chegue ao fim. E eu falo isso por quê? Porque hoje eu sei como que era a visão da minha esposa, que estava trabalhando demais, e enquanto isso eu não estava trabalhando. E não porque eu não queria, e sim porque eu não encontrava uma oportunidade. E foi em fevereiro que eu consegui a vaga de trabalho com o qual eu estou trabalhando até hoje, que era uma fábrica de ferro. E novamente eu falo para vocês, qual é o ditado? Nunca diga nunca. Eu falei, nunca irei trabalhar numa fábrica porque eu não me imagino trabalhando numa fábrica. Trabalhei uma semana e agora ainda estou trabalhando e já daqui a pouco já está chegando a 1 ano de trabalho. Não é um trabalho que eu gosto, porque não tem nada a ver comigo. É um trabalho pesado, é um trabalho maçante, é um trabalho totalmente braçal e é um pouco mecânico, ok, mas é também braçal. E por que eu estou apenas conseguindo esses trabalhos que, de certa forma, para mim não são para o meu perfil? Para você talvez seja, mas para mim não são. Eu estou nesses trabalhos porque eu não tenho o idioma. Então não é brincadeira quando eu falo, e não é brincadeira quando alguém falar para você, eu só posso ir para um outro país se eu souber o idioma. Se você quer ir como turista, é uma coisa. Agora, se você quer ir como cidadão, as coisas mudam. Muitas pessoas fazem vídeos mostrando para vocês que, não, venha para cá que o serviço é garantido, venha para cá que as pessoas são maravilhosas, que a comida é maravilhosa, tudo é barato. Pessoal, não é assim, tá? Sim, você tem poder de compra, você pode receber ali 1.000 euros, pode receber 1.200, 1.500. Se você for uma pessoa que vive sozinha, com 1.000 euros você consegue viver. Você não vai ter luxos, você vai conseguir viver. Mas o seu poder de compra, você realmente tem. Você consegue comprar as coisas e elas estão realmente baratas. Você não vai comprar as coisas do bom e do melhor. Mas no Brasil a gente já é acostumado com isso. No Brasil a gente não pega nem do bom e do melhor e também a gente não pega do bom, a gente pega aquele razoável só para você ter alguma coisa para comer, alguma coisa para consumir. E isso eu falo o quê? De pessoas que vivem com salário mínimo no Brasil, ou melhor dizendo, não vivem, e sim sobrevivem. Pessoas que sobrevivem com 2 salários mínimos. A partir da hora que você não está vivendo sozinho, o custo de vida é muito maior no Brasil. Aqui, com pouco dinheiro, você consegue viver, você consegue ter luxo. Coisas que eu gostaria de hoje fazer, que eu imaginava estando no Brasil, era viajar. Eu ficava pensando, cara, quando eu chegar na Itália, tiver com o meu processo finalizado, tiver com o meu passaporte, eu vou viajar demais. Eu vou tentar viajar pelo menos uma vez por semana. Não é assim que funciona. Você tem que trabalhar. E o dinheiro que você consegue, se você, como eu falei, se você não tem o idioma e você precisa fazer esses trabalhos braçais, esses trabalhos que sempre tem vaga, mas sempre tem vaga por quê? Porque as pessoas nem todos aguentam trabalhar nesses locais. Para você chegar ao ponto de você conseguir viajar tanto como eu mesmo gostaria de viajar, vai levar um bom tempo. Talvez eu aborde mais sobre isso, mas isso foi uma conversa que eu tive com a minha esposa. Então ela falou o seguinte: cara, eu não gosto de ver esses vídeos sobre a Itália porque sempre são vídeos um parecido com o outro, é sempre o mesmo do mesmo, e sempre falam como se aqui fosse o paraíso, não tivesse nenhum problema, e tu deveria fazer um vídeo mostrando um outro lado, falando realmente a realidade. E é isso que eu tentei fazer nesse vídeo. O que mais que eu poderia falar? Carros, por exemplo. Se você quer comprar um carro aqui, você consegue comprar. Só que você não consegue financiar, você não consegue parcelar a sua compra, como a gente tem costume de fazer no Brasil, que seria o quê? O financiamento. Aqui, ou você tem dinheiro para comprar à vista, ou você tem que ter um contrato indeterminado para você poder financiar. Se você não tiver o contrato, você tem que ter o dinheiro físico, o dinheiro para pagar à vista. O meu carro eu paguei 3.500 euros. Eu não tenho a menor ideia como que tá os valores hoje, mas talvez já tenha dado uma aumentada, porque antes era muito barato, mas hoje está mais caro. Para você comprar um carro hoje, normalmente você vai pagar ali por volta de pelo menos uns 3.500, como eu paguei, e você vai pegar um carro antigo. E não garanto para você que vai estar um carro super bem cuidado, porque eu não vejo, pela parte dos italianos, um cuidado com o carro. O nosso carro aqui, agora você deve estar vendo aqui, aparentemente está tudo certo. Isso aqui, por exemplo, não é uma coisa normal no Brasil. Isso aqui é para você, obviamente, botar teu óculos. Aqui atrás, não sei se você consegue ver, tem um local para você botar um apito.
pelo que eu entendi, né, se sofreu um acidente e você não consegue se movimentar, você pega aqui o apito e chama atenção. Só que não tem o apito. A gente comprou o carro acho que só foi essa semana que eu descobri esse negócio. A luz aqui do carro, essa luz aqui, como você deve estar percebendo, nos meus primeiros vídeos ela estava caída, porque a gente comprou o carro, o negócio ali estava pendurado, e o cara, a loja que nos vendeu do jeito que, quer comprar, compra, não quer comprar, dane-se. Uma das principais dificuldades para aqueles que resolvem vir para a Itália é achar que vão chegar aqui e vão conseguir alugar casas facilmente. Pessoal, não venha com essa cabeça. Primeiro de tudo, tenha cuidado ao pesquisar oportunidades para que você consiga alugar, porque elas nem sempre são verdadeiras e você pode acabar caindo numa enrascada. Tenha mais cuidado ainda se você for contratar alguém para conseguir isso para você, porque normalmente essas pessoas pedem que você pague antes. Daí você paga antes, quando chega aqui, cadê a pessoa? A pessoa desapareceu, te bloqueou e é isso aí. Para você encontrar uma pessoa dessa não é fácil, para você fazer um boletim de ocorrência, talvez a pessoa tenha uma coleção de boletim de ocorrência e muitas vezes você nem sabe fazer boletim de ocorrência, então acaba que você deixa quieto e você simplesmente aceita que você perdeu aquele dinheiro. Então tenha esse cuidado. Não acredite em tudo que você vê na internet. Eu sei que é uma coisa meio besta de falar, mas muitas pessoas infelizmente caem nessas encrencas. E você chegando aqui, caso você não encontre online ou não contrate um profissional realmente que te possibilite encontrar facilmente um local para morar, não venha para cá achando que você vai encontrar casas num valor acessível e na grande cidade. Se você quiser pagar pouco e viver e conseguir uma casa, você vai ter que se afastar. Não 10, 15, 20, 30 minutos, não. Talvez você more a 1 hora de distância da cidade grande. Hoje, por exemplo, a gente está morando aqui, a gente conseguiu alugar uma casa. Eu não sei, prefiro acreditar que realmente era pra gente conseguir essa casa, porque eu não tenho contrato indeterminado e eu tenho um contrato de aprendiz. E aqui a gente conseguiu uma casa que tá, tipo assim, próximo de tudo. Mas fica a 45 quilômetros de distância da cidade de Bergamo, que é a cidade grande. E daqui até lá dá por volta de 1 hora. Então, supondo que eu queira encontrar algum trabalho para trabalhar em Bergamo, todos os dias eu teria ali que me locomover durante 1 hora. E teria que me locomover de carro. Então, teria mais, enfim, coisas que a gente está acostumado no Brasil. Mas tenha cuidado, para você acabar não caindo numa enrascada, porque se você vier com pouco dinheiro e até mesmo cair numa enrascada, você vai ser mais um que infelizmente vai estar passando por sérias dificuldades e algo que nem todos aguentam. E para finalizar, a respeito da burocracia italiana. Só de falar isso me dá um cansaço. Pessoal, tudo que você queira fazer aqui que envolva serviço público, no Brasil a gente já é acostumado, mas aqui parece que é o 2.0. A gente reclama da burocracia do Brasil, mas aqui é demais, é demais. Poderiam melhorar facilmente, mas acho que é uma questão de realmente não querer, que não existe o Pix. Se você quer fazer uma transferência, você tem que fazer uma transferência e esperar cair o dinheiro da conta. Se você quiser fazer realmente um Pix também, não é um Pix, você vai fazer uma transferência instantânea, você paga por isso. Aqui você não tem o costume de usar o cartão de crédito, você pode até ter acesso ao cartão de crédito, mas você precisa cumprir vários requisitos. Então aqui é o quê? Você tem dinheiro, você compra. Você não tem dinheiro, você não compra. É algo que de certa forma eu concordo, porque infelizmente no Brasil, até mesmo as pessoas que não têm condições de comprar, acabam comprando, se endividando e tudo isso porque elas podem. Se tivesse algum meio de certa forma, ajudar essa pessoa a não se endividar, eu sei que isso acaba afetando a liberdade da pessoa, mas é aquela coisa, entendeu? Se você não ajudar ela dessa forma, depois ela vai ter que pedir ajuda pro governo e o governo quem paga os impostos somos nós. Aí é um assunto um pouco chato de falar, mas aqui incomoda, pessoal, aqui incomoda. Tem mais a questão da época do processo, da cidadania, qualquer coisa que você queira fazer. Caso você queira contratar, por exemplo, um serviço de internet. Aqui, onde a gente morava, por exemplo, já não era tão fácil, porque na época só tinha uma opção de serviço. A gente só podia contratar o serviço que era do Correios italiano. Agora, onde a gente está vivendo atualmente, a gente já tem outras opções. Porém, essas outras opções cabem na mesma situação. Elas não atendem 100% da forma que poderiam atender. Por exemplo, onde eu vivo, quando eu cheguei aqui, eu tentei utilizar a fibra ótica, fazer com que a internet fosse linda, fosse perfeita, fosse a coisa mais top do mundo. Porém, não, aqui não é possível. Na rua onde eu estou vivendo, nessa casa onde estou vivendo, por mais que seja próximo de várias coisas, supermercado, hospital e várias outras coisas, eles não atendem esse tipo de serviço. O serviço que eles oferecem, eles podem te oferecer, no caso, seria o quê? Você compra um aparelho e você recebe o sinal por Wi-Fi. Basta. E é isso. Não tem um sinal melhor que esse. Então, se você fala que a internet na Europa é perfeita, pode ser em alguns países. Mas aqui na Itália, pelo menos onde a gente está vivendo atualmente, não é aquilo tudo. E é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, eu tive que deixar para fazer essa finalização umas semanas depois. Porém, chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, por favor, dá um curtir no vídeo. Até mesmo se não gostou, curta o vídeo, porque isso faz com que eu tenha mais vontade ainda de continuar fazendo os vídeos. E sempre farei eles tendo tempo, obviamente, e tendo energia, que é o que precisa para fazer bons vídeos. Comente o que você achou, se concorda, discorda, se tem algum conselho para me dar para fazer os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que você conheça e que goste desse tipo de assunto, ou que esteja até mesmo se mudando aqui para a Itália. E ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!